O que nós chamamos de Novo Testamento é o conjunto de 27 livros que são a autoridade máxima quando se trata de literatura cristã. Para nós cristãos, estes 27 livros foram escritos pelos primeiros discípulos de Cristo sob a inspiração do Espírito Santo e exprimem infalivelmente a doutrina que todos aqueles que se dizem cristãos devem seguir. Pelo que se sabe, a não ser aquela única vez em que Jesus escreveu sobre a areia, Jesus não nos deixou nada escrito. Porém, nós não chegamos nem ao fim do primeiro século e dezenas de textos já nos contavam acerca da vida e das mensagens do Mestre. A escritura sagrada do Novo Testamento é formada por 4 evangelhos, um livro dos Atos dos Apóstolos, 13 cartas do apóstolo Paulo, uma carta aos Hebreus, que não se sabe ao certo quem que é o autor, 2 cartas de Pedro, 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas e, por fim, o Apocalipse de João. Isto é o que nós chamamos de livro da Nova Aliança, pois assim como Israel tinha seus livros que atestavam a aliança entre Yahvé e o seu povo, que nós damos o nome de Antiga Aliança, com a morte de Cristo, o Salvador, uma nova aliança é formada entre Deus e os cristãos, e o testemunho presente no Novo Testamento é como um dos alicerces da nossa fé. Mas como foi determinada a escolha de tais livros? E por quem? Bom, é muito importante a gente saber que antes de tudo vem a igreja. A igreja existe bem antes de tudo que se escreveu. Portanto, como testemunha de Jesus, é dela o direito de discernir sobre quais obras literárias eram fiéis e quais as que não eram, nada mais justo. Pois, diferente do que muita gente pensa, o processo de escolha do cânon do Novo Testamento não foi uma tarefa simples, rápida e livre de qualquer desentendimento. Muitos anos de discussões foram necessários, pois, em meio a escritos legítimos e inspirados, apareciam textos muito suspeitos que misturavam de forma sutil verdades com mentiras, frutos de uma imaginação popular extremamente fértil. E naquilo que nós chamamos de cristianismo primitivo, muitos textos de origem nebulosa surgiram, que nem sempre eram de todo ruim no seu conteúdo, mas que foram prudentemente rejeitados pela igreja. E eu tô falando aqui, claro, dos livros apócrifos. 4 evangelhos são aceitos como os canônicos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que os primeiros séculos foram recheados de supostos evangelhos atribuídos às mais diversas personalidades. Ainda no primeiro século, para você ter uma ideia, nas comunidades judaico-cristãs circulava um tal de Evangelho dos Hebreus, de forte influência sincretista e gnóstica. Da mesma forma, os cristãos do Egito também tinham seu evangelho, escrito provavelmente na primeira metade do século II, também fortemente eivado de gnosticismo. Ainda havia o evangelho de Pedro, que se aprofundava bastante na questão da paixão, crucificação e ressurreição de Cristo, mas era impregnado de docetismo, e por isso era infiel ao dogma da encarnação. Só que mesmo assim, ainda era bem popular entre algumas comunidades cristãs ali do século II. E em todo o segundo século vai explodir toda uma literatura acerca de temas não tão explorados ou que despertam muita curiosidade, como por exemplo a infância de Jesus e a sua juventude, e daí surge o Evangelho da Infância, que conta histórias fabulosas e algumas de muito mau gosto sobre essa fase da vida de Jesus. E nem mesmo os apóstolos escapam desta mania do povo de querer especular sobre a vida alheia. E assim vão surgir os Atos de Pedro, os Atos de Paulo, de João, de André, de Tomé e de não sei lá mais quantos. E sem falar das dezenas de epístolas apócrifas e de mais 5 ou 6 apocalipses atribuídos a grandes nomes. E destes apocalipses, obviamente, só o Apocalipse de João é considerado inspirado. Na verdade, até o século IV vai existir essa fábrica de escritos apócrifos no meio cristão, só que até aí a igreja já havia fixado a sua escolha. Nós podemos dizer que já pelos anos 150 já se tinha uma noção geral entre os cristãos sobre o que deveria ser tido como texto inspirado e o que deveria ser tratado como não tendo tal autoridade. E como eu disse, quem garante que os 27 livros que constam no cano do Novo Testamento são inspirados é a igreja. Só que essa não foi uma escolha definida dogmaticamente, sabe? Do tipo que o Papa chega lá e dá seu parecer ex cátedra. Não. Apesar de a igreja ter sido rigorosa nos métodos que definiram a escolha do cânon, o processo se deu de certa forma com grande naturalidade. E o maior exemplo disso talvez seja O Pastor de Hermas, um livro que parecia ser muito consistente dos começos do século II
que passou algum tempo ainda por inspirado, chegando até o próprio Orígenes, um grande pai da igreja, a considerá-lo como parte das escrituras. Mas aos poucos a igreja foi amadurecendo, o pastor de Hermas se tornou controverso e foi deixado de lado, principalmente no Ocidente. Então, basicamente, 2 critérios foram tomados como essenciais para definir o que era a escritura e o que não era: a catolicidade e a apostolicidade. Um texto era admitido quando o conjunto das comunidades o reconhecia como fiel à tradição, então tinha que ter ali um princípio de unanimidade. Senão, corria o risco desse texto não ser aceito consensualmente pela igreja. E, no mais, o texto tinha que ter procedência apostólica. Aí você vai dizer, mas e Lucas? Lucas, por exemplo, não era apóstolo, mas era discípulo e conviveu bastante com os apóstolos, e então isso o credencia. Paulo também não era um dos 12, mas viu a Cristo no caminho de Damasco e foi chamado a ser apóstolo por ele. Então, por isso, as cartas de Paulo são tidas como canônicas, visto que, além de sua autoridade, os textos de Paulo correspondem fielmente à tradição apostólica. Já pelo fim do 2º século, por volta do ano 170 mais ou menos, um documento muito valioso evidencia como a escolha dos livros que formariam o Novo Testamento já estava feita nessa época. E eu estou falando do Cânon de Muratori, que foi descoberto em 1740 em Milão, e nos traz um catálogo, uma lista dos livros que em meado do século II eram aceitos como Sagrada Escritura. E com exceção das cartas de São Tiago e São Pedro, os mesmos livros que constam hoje nas nossas Bíblias do Novo Testamento também estavam presentes no cânon muratoriano. Então quer dizer que naquela época a Igreja Romana tinha praticamente o mesmo cânon que os cristãos têm hoje em dia. E para completar, o cânon de Muratori descartava nomeadamente o pastor de Hermas, tratando-o como não inspirado, sem falar dos vários textos com teor gnóstico que rondavam massivamente a igreja daquele tempo, e o cânon de Muratori os descartou. Para concluir toda essa história, o Concílio de Cartago, em 397, estabelece por fim a lista definitiva. E o Concílio de Trento, já no século XVI, diante da ameaça crescente do protestantismo, irá confirmar de vez os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então veja, a Bíblia é um produto da Igreja, e não o contrário. E levaram centenas de anos e métodos bem definidos para definir quais textos eram legítimos e quais não eram. Como diz o padre Paulo Ricardo, tem gente que acha que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo, né? Só que é óbvio que não. Para começar, os escritos do Novo Testamento tiveram destinos completamente diferentes. Eles foram parar em localidades diferentes. O evangelho que Lucas escreveu não teve o mesmo destinatário que o evangelho que Marcos escreveu. Agora pensa comigo, imagina numa época onde não havia imprensa, onde as cópias eram feitas à mão sobre rolos de papiro. A tecnologia era bem primitiva mesmo, mas ainda assim era muito pouco acessível. Agora você ter que reunir esses escritos, que muitas vezes estavam dispersos em lugares distantes, e ainda tendo que lidar com gnósticos, que queriam incluir todos os tipos de apócrifos na Bíblia. E por outro lado, o herege Marcião, por exemplo, que queria deixar somente o livro de Lucas e algumas cartas de Paulo. E num contexto ainda de perseguição do Império Romano, imagina você pensar o que de fato é escritura e o que não é em meio a essas circunstâncias. Foi um trabalho que exigiu muita consciência e também muito debate entre os primeiros cristãos. E é por isso que a Bíblia por si só não pode ser a única regra de fé e prática. Sim, ela é infalível naquilo que ela nos ensina, só que ela não abarca todos os pormenores da doutrina. E se a gente for pensar, até o fim do século IV não se tinha ainda uma definição formal sobre os 27 livros do Novo Testamento. A igreja sobreviveu por muito tempo na base da tradição oral. E assim, já se tinha consciência sobre quais eram os livros genuínos, mas a martelada final mesmo só foi dada nos concílios do final do século IV. Mas só para você ter uma ideia do quão sensível é esse assunto, até no século XVI teve gente pondo em dúvida e até rejeitando a carta de um dos apóstolos a seu bel prazer. Então, enfim. No mais é isso, like se gostou, bora interagir deixando um comentário aí com a sua opinião, a sua crítica construtiva ou a sua sugestão aí embaixo. Se inscreva também caso você esteja chegando agora no canal. E se você já fez tudo isso e quer me ajudar ainda mais, ainda dá pra você se tornar membro do canal, porque quem se torna membro tem sempre seu nome na tela no final de cada vídeo, lembrando, hein? E além disso ainda ganha um destaque aí nos comentários com o lobinho do canal do lado do nome, e também recebe os vídeos antes de todo mundo.
E acima de tudo, ajuda o canal, né, que é o mais importante. Então eu conto com seu apoio, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.